Fala meu povo, aqui é o professor Herbert Almeida. Neste vídeo nós vamos falar sobre posse e exercício. E esta é a nossa série da Lei 812 esquematizada. Não se esqueça de já deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal. Pessoal, no vídeo anterior nós falamos sobre as formas de provimento e eu comentei que a nomeação é o provimento originário, ou seja, é aquele provimento que independe de qualquer relação sua anterior com a administração pública. Só que no momento em que você é nomeado, você ainda não é servidor público. Na verdade, é no passo seguinte, na posse, que você tem aquilo que nós denominamos de investidura no cargo. Ou seja, o momento que você de fato ingressa e passa a ocupar aquele cargo público, se tornando aquilo que nós denominamos de Super Saiyajin nível 3, mas não é qualquer Super Saiyajin não, é o Super Saiyajin concurseiro. Isso só acontece a partir da posse. E o exercício, que é o terceiro passo, é quando efetivamente você começa a colocar a mão na massa, começa a trabalhar, exercer as atribuições do seu cargo. Nós vamos no quadro, então, para tratar das disposições, especialmente do artigo 13 e do artigo 15 da Lei 812. O artigo 13 fala que a posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo. Então, você assina um documento dizendo que você tem ciência, que você concorda com as atribuições, deveres, responsabilidades e direitos relativos ao cargo que você passa a ocupar. Essas atribuições não podem ser alteradas de forma unilateral, só que elas podem ser alteradas por intermédio de lei. Isso tem que ficar bem claro para a gente. E por fim, o prazo para a posse é o prazo de 30 dias. Só colocando aqui algumas regras gerais, então, a posse é a investidura no cargo, ou seja, é quando você se torna servidor, ocorre com a assinatura do termo de posse. Como é só assinar um documento, só dá ciência, você pode fazer isso por procuração. Como assim? Quando eu tomei posse, eu estava me deslocando para uma outra cidade. E aí eu precisava de tempo para me desligar do meu cargo anterior, para preparar minha família para viajar, todas essas questões. Talvez eu precisasse de um pouquinho mais de tempo. E se eu precisasse, eu poderia falar com um amigo meu, falar o seguinte, cara, vou passar uma procuração para você poder assinar o termo no meu lugar. Mais ou menos como a gente faz com um advogado, por exemplo. A posse somente acontece na investidura, somente acontece no provimento por nomeação. Somente quando a gente tem nomeação é que, consequentemente, nós vamos ter posse. E o prazo para posse é de 30 dias a contar do ato de provimento, ou seja, a contar da nomeação. O que é o exercício? O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. O prazo do exercício é de 15 dias e esse prazo conta a partir do momento em que o servidor público foi empossado. Só lembrando que se for função de confiança, aí você exerce a partir da data da publicação. Então, exercício de cargo público, 15 dias. Se for função de confiança, é no ato de designação. Mas isso fica como dever de casa para você dar aquela leitura na Lei 812 esquematizada. Por sinal, a Lei 812 esquematizada gratuita está disponível para download no link aqui na descrição do nosso vídeo. Então, falando do exercício, o exercício é o efetivo exercício, desempenho das atribuições do cargo e o prazo é de 15 dias no caso de cargo público. Então, nós temos basicamente a seguinte correlação daquilo que eu chamei anteriormente com vocês de NPE 3015. Professor, como assim NPE 3015? Da nomeação para a posse, você tem o prazo de 30 dias. Então, nomeação, posse e exercício. 3015. Essa é a primeira parte que eu queria trazer para vocês. Beleza. O que você precisa entender também são os termos que são utilizados pela legislação. Os termos que nós temos é o seguinte, deixa eu passar aqui. Eu vou colocar aqui do lado, ó. Passar aqui essa linha para separar. O que você tem que entender é que o momento em que você se torna servidor público é com a posse. Então eu posso dizer para vocês que a posse é denominada de investidura no cargo. Então é na posse que você se investe, é na posse que você passa a ocupar um cargo público, ou seja, é na posse que você se torna efetivamente um servidor público. Antes da posse, você ainda não é servidor. Então, o que acontece? Se você é nomeado e não toma posse, simplesmente este ato aqui é tornado sem efeito. Veja, não é revogado, não é anulado, não é exonerado, não é nada disso. O ato é tornado sem efeito. E lembrando que a nomeação, dentro daquelas classificações que nós já estudamos, é uma forma de provimento, é o nosso provimento originário. Então, o que você precisa saber é que a nomeação é o provimento, a posse é a investidura. Se você é nomeado e não toma posse no prazo de 30 dias, o ato é tornado sem efeito.
Professor, beleza. Fui nomeado, nomeação era o meu sonho, eu não perdi essa oportunidade. Eu fui lá e tomei posse no meu cargo público que eu tanto sonhei, que eu tanto desejei. Só que eu tomei posse e nesse meio do caminho eu peguei e me arrependi e não entrei em exercício. O que acontece nessa situação? Se você toma posse, mas não entra em exercício no prazo de 15 dias, agora observe que você já está investido no cargo. Você já é um servidor público. Então o que a administração pública vai ter que fazer? Ela vai ter que exonerar o camarada. Ele será exonerado. Por que ele é exonerado? Porque ele já está ocupando um cargo público. Então, da nomeação para a posse 30 dias, se não tomar posse, ato é tornado sem efeito. Da posse para o exercício 15 dias, se não entrar em exercício, o servidor será exonerado. Aqui nessa figurinha tem uma forma diferente de você analisar a mesma disposição que eu coloquei anteriormente. Beleza? Vamos ver como isso cai em prova. Considere os seguintes itens. Vamos dar uma olhada no que a questão vai pedir. Consoante disposto na Lei 812, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, é condição para a ocorrência da posse em qualquer dos casos. Então, o que eu preciso para que o camarada tome posse? A assinatura do respectivo termo? Sim, nós sabemos que ele assina um termo de posse. Ah, professor, mas não pode ser por meio de procuração? Pode, mas ele vai ter que assinar esse termo, diretamente ou por intermédio de uma procuração. Então, ele tem que assinar o termo. Segundo, publicação do ato de provimento, porque você tem a nomeação, que é o provimento, e o ato seguinte, que é a posse. O prazo da posse conta a partir da publicação do ato de provimento, ou seja, da publicação da sua nomeação. Então, preciso dessa publicação. Provimento de cargo por nomeação, também é certo, porque eu só tenho posse no provimento por nomeação. Prévia inspeção médica oficial. Sim, o servidor precisa passar em inspeção médica para aferir a sua aptidão física e mental para o desempenho das suas atribuições. E procuração específica? Não, eu posso ter a procuração específica, mas eu não sou obrigado. Eu posso tomar a posse diretamente se for o caso. Então o último item é o único que está errado. Então os itens 1, 2, 3 e 4 estão certos e com isso o nosso gabarito é a alternativa D. Próximo tópico. De acordo com a Lei 812, o ingresso no serviço público dá-se mediante concurso público e a investidura no cargo ocorre com a posse. Dessa forma, considerando as formas de provimento de cargo público, a posse é requisito essencial para todas as formas de provimento? Não, porque só existe posse no provimento por nomeação. Deve-se dar imediatamente após a publicação do ato de provimento? Não, porque existe o prazo de 30 dias, NPE 3015. Deve ocorrer no prazo de 5 dias úteis, contados da publicação do ato de provimento, sob pena de revogação do ato de provimento no cargo público. Errado. O prazo não é de 5 dias úteis, como está falando aqui a nossa questão, prazo é de 30 dias. Será sucedido de inspeção médica, que, se não for favorável, ocasionará a anulação do ato de provimento. Não é anular, né? Porque simplesmente aqui o servidor não vai atender aos requisitos para tomar posse. Não existe a anulação do ato de provimento em si. Só tem lugar quando o provimento se dá por meio da nomeação. Perfeito. Nós só temos posse no provimento por nomeação. E com isso nós acabamos esse nosso terceiro vídeo da nossa série da Lei 812 esquematizada. Não se esquece, o seu like e a sua inscrição aqui no nosso canal é fundamental para a continuidade desse nosso projeto. Muito obrigado e até a próxima.